Muito bom dia, meus queridos filhos e filhas. 30 de janeiro de 2026, sexta-feira da terceira semana do tempo comum. Vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria podermos juntos ouvirmos a palavra de Deus, rezarmos juntos, colocarmos a palavra em nossa vida. E hoje sextou, o fim de semana chegou, que o nosso coração se enche de alegria, podermos descansar, né? Rever os amigos. É muito bom, né, minha gente? Muito bom, muito bom. Vamos iniciar então esse encontro nesta sexta-feira, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos do 1 ao 4a, do 5 ao 10a, do 13 ao 17. No ano seguinte, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joabe com os seus oficiais e todo o Israel. E eles devastaram o país dos amonitas e sitiaram Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Ora, um dia, ao entardecer, levantando-se Davi de sua cama, pôs-se a passear pelo terraço de sua casa e avistou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher e disseram-lhe que era Betsabeia, filha de Eliã, mulher do hitita Urias. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele deitou-se com ela. Em seguida, Betsabeia voltou para casa. Como ela concebesse, mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi mandou esta ordem a Joabe: manda-me Urias, o hitita. E ele mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra. E depois disse-lhe: desce à tua casa e lava os pés. Urias saiu do palácio do rei. Em seguida, este enviou-lhe um presente real. Mas Urias dormiu à porta do palácio com os outros servos do seu amo e não foi para casa. E contaram a Davi, dizendo-lhe: Urias não foi para sua casa. Davi convidou-o para comer e beber à sua mesa e o embriagou. Mas, ao entardecer, ele retirou-se e foi se deitar no seu leito, na companhia dos servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a pelas mãos de Urias. Dizia nela: colocai Urias na frente, onde o combate for mais violento, e abandonai-o para que seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, colocou Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe e morreram alguns do exército da guarda de Davi. E morreu também Urias, o hitita. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, minha gente. Hoje de falar a palavra do Senhor, graças a Deus, o texto termina dizendo: morreu também Urias, né? Parece que está dando graças a Deus que morreu Urias, né? Uma coisa engraçada, às vezes, na liturgia acontece, né? Muito bem, nós estamos acompanhando o segundo livro de Samuel, gente, e eu expliquei para vocês já há vários dias, é um dos livros históricos do Antigo Testamento, que continua a narrativa iniciada em 1 Samuel. Então, originalmente, 1 e 2 Samuel formavam um único livro na tradição hebraica.
sendo divididos posteriormente na tradução grega da Septuaginta. Então, somente numa tradução da Bíblia posterior é que se separaram o primeiro e o segundo livro, porque é um livro só, né? E o livro, ele expõe a transição de Israel de uma confederação tribal, que era a época dos juízes, né, para uma monarquia unificada, né, focando principalmente na figura de Davi, né, que fora o segundo rei de Israel. Né? Então, após a morte de Saul, Davi ele é ungido rei de Judá e posteriormente se torna rei de todo Israel. A gente precisa lembrar, que ele se tornou rei primeiramente da parte do sul, tá? Depois, quem gosta disso da Bíblia pode pesquisar, tá? Ele não foi sempre rei de todo o reino unificado, que vai ser unificado depois na pessoa dele, né? Então, primeiro ele conquistou e reinou ali na parte de baixo, que é Judá, onde fica Jerusalém. Depois que ele unificou o reino e ele passou a ser rei de todo o reino no território todo de Israel, tá? Muito interessante isso. E aí, isso daí tá no 2 Samuel capítulo 5, quem quiser ler, tá? Então, o período de Davi, minha gente, representa o ápice da monarquia israelita, né? Essa fase é marcada por conquistas militares, pela expansão territorial, pela consolidação do poder real de Davi. No entanto, o livro também apresenta algumas fraquezas humanas, como nós ouvimos hoje, no texto de hoje, né? Por meio do rei Davi, e mostra que mesmo o homem que seja segundo o coração de Deus, ele está sujeito ao pecado e às suas consequências. É muito, muito interessante a mensagem que hoje o texto tenta nos transmitir. Essa perícope de hoje, 2 Samuel 11, né, do 1 ao 4, do 5 ao 10, do 13 ao 17, apresenta um dos episódios mais dramáticos, moralmente complexos da narrativa davídica, né, que foi o adultério com Betsabeia e depois o posterior assassinato do esposo de Betsabeia, Urias. Então, esse texto ele marca uma virada decisiva na história do rei Davi. Tá? Até esse ponto, o rei era retratado no texto da profecia de Samuel como um líder bem-sucedido, piedoso, abençoado por Deus. A partir deste capítulo, inicia-se um ciclo de decadência moral. Claro que terá como consequência terá consequências devastadoras para a família e para o reino de Israel. E esse capítulo 11 ele funciona como um prelúdio para o julgamento profético de Natã, né? Que vai acontecer no capítulo 12, que é o capítulo seguinte. Então, onde Deus ele vai confrontar Davi através do profeta, né? Então, nós percebemos que a igreja, na liturgia, omite alguns versículos, né? E a omissão dos versículos 11, 12, 18 e 25, na leitura litúrgica, concentra a atenção no processo do pecado, né? Da tentação à consumação do ato criminoso. Tá? Depois, se você quiser, leia o texto todo, mesmo esses versículos que são omitidos, o 11, o 12, o 18 ou 25. Tá? Por que a igreja omite? Gente, a igreja às vezes omite algumas palavras porque nós precisamos lembrar que o texto está sendo declamado, proclamado numa celebração litúrgica, tá? Então, algumas coisas não são convenientes para a celebração litúrgica, tá? Mas são convenientes para o estudo, como às vezes a gente faz aqui, tá? Muito bem, gente. Nós vemos o texto começa no ano seguinte, na época em que os reis costumavam partir para a guerra. Davi enviou Joabe com seus oficiais de todo Israel. Então nós vemos que o texto ele começa
Ele inicia com uma ironia temporal, né? Na época em que os reis costumavam partir para a guerra, né? Então, Davi, como rei, ele deveria estar liderando o seu exército, mas ele ficou em Jerusalém. Então, o texto do capítulo 11, já começa denunciando a preguiça de Davi, a indisponibilidade, porque nessa época os reis iam juntos para a guerra, né? E já Davi ficou em Jerusalém. Então, essa omissão do dever, ela cria o cenário para a tentação, porque vai acontecer depois, né? O entardecer, de que texto fala? Ao entardecer, ou seja, Davi não foi para a guerra, ficou na sua casa, no seu palácio, depois ele foi andar na varanda, e ao entardecer, ele viu Betsabeia tomando banho. Lá, provavelmente a casa de Davi era suntuosa, era muito mais elevada, e ele conseguiu ver o que estava embaixo, né? Tudo o resto que estava embaixo. Então esse entardecer, ele sugere não apenas um horário, né? Mas um momento de vulnerabilidade espiritual. O terraço do palácio real oferecia vista para as casas vizinhas e violava a privacidade alheia, né? Então, quando nós abandonamos as nossas responsabilidades, que nem Davi não foi para a guerra, né? Nós abrimos espaço para as tentações, gente. O ócio, ele pode ser terreno fértil para o pecado. Nós temos que refletir isso, né? Nós temos que refletir, gente. É verdade, quando a gente para um pouco das nossas incumbências e começa a focar nos nossos ímpetos, nas nossas intuições, né? Nos nossos desejos mais interiores, nós começamos a fazer bobagem, né? Começamos a fazer bobagem. O que aconteceu com Davi. Se ele tivesse lá fazendo a obrigação dele, que era estar na guerra com o exército, né? Inclusive o exército venceu, né? Diz o texto, no começo do texto. Se ele tivesse lá, ele não teria cometido esse adultério, né? Interessante isso, interessante. E olha, os momentos de entardecer, que representa para nós os cansaços, mas também o ato de relaxar, né? Representa a solidão, mas representa também os reencontros, né? Exigem especial atenção espiritual de nós, né? Então, ver no terraço hoje, o que a gente poderia comparar com o dia de hoje, né? Essa expressão ver no terraço. Hoje nós poderíamos comparar com as redes sociais, né? As redes sociais, nós sabemos bem, né, gente? Francamente, nos ajudam muito na propagação da palavra de Deus, na propagação de informações assertivas, informações verazes, mas também as redes sociais, elas proporcionam o tempo todo, né, a destruição de casamentos, de famílias, a destruição de relacionamentos, de amizades, né? Porque o que nós vemos não nos basta, é preciso ir pesquisando, é preciso ir entrando na vida dos outros, é preciso ir, enfim, construindo fantasias em volta daquilo que às vezes nem existe, e isso vai destruindo nossa história, né? Estar no terraço é ver aquilo que está diante dos nossos olhos, mas que na verdade não deveria estar. Davi, primeira coisa que foi o que eu falei, nem devia estar ali, porque ele devia estar batalhando. É um homem preguiçoso, um homem que falta suas obrigações, né? E a segunda coisa, o fato de poder olhar a casa dos outros, onde essa mulher estava se banhando, mostra o quanto que às vezes nós invadimos
nós invadimos espaço na vida dos outros que não nos é lícito, né? Que não nos pertence, né? Então, estar no terraço, às vezes, pode representar um desrespeito, um passo a mais que foi dado e não devia ter sido dado, a quebra dos limites, sobretudo nas amizades, nos relacionamentos. Isso destrói, gente. Isso destrói, né? Tudo na vida tem um limite. E tem de ter mesmo. Quando esses limites eles são feridos, eles são derrubados, né? O que acontece? A destruição relacional. Não é verdade? Muito bem. E nós precisamos estabelecer limites saudáveis nas coisas. Por exemplo, redes sociais tem coisas boas e coisas ruins. Então coloque o limite para você, por exemplo, para seus filhos, até aquele limite que você enumera como saudável. Depois dali não se permita e não permita seus filhos. Foi um exemplo que me veio à cabeça, né? Muito bem. Então, Davi, ele não apenas vê, mas ele investiga. O texto diz que ele procurou saber quem era a moça. Então, aqui o narrador ele fornece 3 identificações. O nome pessoal, né, dessa mulher que é chamada de Betsabeia. A gente tem algumas traduções bíblicas que não coloca Betsabeia como uma tradução litúrgica. Tem umas que coloca Bersabé, né? Betsabé. Então tem alguns nomes similares, tá? Que às vezes você pode ler algum outro texto, alguma outra tradução e falar, nossa, mas quem que mudou o nome? Então o nome às vezes é traduzido de maneira diferente, tá? Então o narrador ele fornece essas 3 identificações, o nome dela, a filiação, ou seja, ela era filha de Eliã, né? O estado civil da mulher, ela era casada, esposa do hitita Urias. Então, essa tripla identificação, gente, enfatiza que Davi sabia exatamente o que estava fazendo, né? Então, o texto mostra que Davi sabia, ou seja, ele procurou saber, ele tomou conhecimento dessas 3 informações. Então, tudo que ele vai fazer depois, ele fez de maneira consciente, né? Não foi um acidente. Então, o verbo enviou mensageiros, mostra o abuso de poder, né? Então, o rei ele usa a sua autoridade real para satisfazer os seus desejos pessoais. Muitas vezes, gente, nós sabemos exatamente o que nós estamos fazendo de errado, né? Todos nós, viu? E nós prosseguimos. Então, a consciência deve ser nosso guia moral. A consciência deve ser nosso guia moral, né? Em qualquer posição de autoridade, né? Seja um chefe, seja um professor, seja um pai, uma mãe, seja um padre, né? Um patrão, qualquer que seja, um empreendedor, enfim, em qualquer posição de autoridade, nós devemos evitar usar nosso poder para a vantagem pessoal, né? O poder deve ser exercido para o serviço, né? E o pecado raramente é instantâneo, né? Há um processo. Primeiro ele viu, depois ele investigou e depois ele agiu, né? Então nós podemos interromper esse processo em qualquer etapa, gente, quando nós nos percebermos acusados pela nossa consciência, né? Então é bem a figura de Davi, é bem a nossa imagem, né, gente? É bem a nossa imagem. É a palavra de hoje muito, muito aplicável a nós, né? Muito aplicável a nós. Muito bem. E nós vemos que a gravidez de Betsabeia, ela revela que as consequências do pecado, elas são inevitáveis. Então Davi tenta um encobrimento elaborado. Ele viu que ela ficou grávida. O que eu vou fazer agora, né?
Então ele vai elaborar uma tática, né? Ele chama Urias, esperando que ele vá para casa e durma com Betsabeia, né? Para atribuir a paternidade a ele. Não sei se vocês perceberam isso. Chama Urias, depois manda para casa. Só que Urias não vai, ele fica incomodado, né? É para Urias ir para casa e dormir com Betsabeia, porque daí ele vai pensar que o filho é dele, né? Só que Urias demonstra integridade extraordinária. Ele recusa-se a desfrutar do conforto doméstico, enquanto os seus companheiros estão lá em combate. Olha que o texto é muito provocativo, né? A sua lealdade ao rei e ao exército contrasta com a deslealdade de Davi, né? Ele é muito íntegro, né, Urias? Eu não posso ir para casa e estar lá a me deitar com minha mulher, né, enquanto os meus companheiros estão em guerra. Eu preciso voltar. E ele não vai para casa, e Davi acho que fica muito incomodado. Vai para casa, Urias, né? Se ele pudesse falar, vai lá deitar com a sua mulher, ele falaria, né? Porque ele queria resolver um problema dele, que esse problema, na verdade, é uma consequência do pecado dele. Olha a situação do texto de hoje, gente, né? Um confronto entre duas personalidades, uma leal e a outra desleal, né? Então, é um texto muito provocativo. E olha, gente, na nossa vida, nas nossas escolhas, muitas vezes nós estamos dos dois, hora de um lado, hora do outro, né? Hora de um lado, hora do outro. Quantas vezes nós vamos arrumando algumas coisas, né? E tem gente que é muito maldoso, né? Vai arquitetando tudo, esquematizando tudo, e de maneira desonesta, né? Olha, é horrível isso, gente. Horrível, né? Esses dias eu testemunhei um fato assim e é decepcionante. Quando você vai arquitetando, você vai arrumando, você vai... E olha, depois tudo acaba vindo à tona, né? Então, é um texto que nos questiona bastante. Aquilo que o homem semear, isso o homem também colherá. Isso está escrito no livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 7. Então, as ações, elas têm consequências, mesmo quando nós tentamos escondê-las, né? A postura de Urias nos ensina sobre a fidelidade, mesmo quando outros são infiéis. Nós vivemos num mundo complicado, o mundo de hoje, né? E a gente olha as pessoas, né? É tanta confusão por aí, e tem gente que fica tentando imitar o outro. Ora, nós temos que ter o que para nós, de fato, consiste no ideal e tirar os olhos dos outros. Os outros fazem, não necessariamente eu preciso fazer. Se os outros são, não necessariamente eu preciso ser. Eu sou mais eu tenho de ser mais eu. Nos meus valores, naquilo que eu tenho como ideal, não é? E os esforços de Davi para encobrir o seu pecado, os esforços de Davi fracassam, gente. Mostrando que a verdade, ela sempre vem à tona. Sempre, né? Então, diante do fracasso do primeiro plano de Davi, né, Davi ele intensifica a sua maldade. Primeiro ele tenta embriagar Urias. Depois ele ordena o seu assassinato. Então a carta escrita por Davi é um documento de sua própria condenação. Ele escreve uma carta para Joabe. Joabe, embora cúmplice, ele executa as ordens com precisão militar, né? Ele tem que obedecer o rei. Então a morte de Urias entre os guerreiros mais valentes ironicamente honrosa. Ele morre como herói, enquanto Davi vive como criminoso. Olha só. Então, um pecado frequentemente, leva a outro.
É isso que o texto quer mostrar, né? Em espiral descendente. O adultério leva à mentira, à manipulação e ao assassinato. Olha só. Então, Davi ele usa o seu poder real não para proteger, mas para destruir. Gente, o poder sem virtude se torna tirania, né? Joabe e outros se tornam cúmplices. Nós precisamos ter coragem de dizer não às vezes. Mesmo a autoridades quando algo é moralmente errado, né? Que é uma análise também sobre a pessoa de Joabe, né? Quando algo é moral, não está moralmente bem, alguém precisa ter coragem de fazê-lo. Não adianta ficar só contemplando, só reclamando dos lados, só. Alguém precisa ter coragem de fazê-lo. Não é? Então, vamos concluir que o tempo já delongou, né? É tão gostoso ouvir a palavra de Deus, refletir. Essa perícope de hoje, gente, segundo Samuel 11, apresenta uma análise psicológica, espiritual profunda do processo do pecado, né? Então, Davi é o rei ungido, poeta dos salmos, né? O homem segundo o coração de Deus, né? O segundo rei. Ele revela-se plenamente humano na sua capacidade para o mal. Isso está em todos nós, viu? Em todos nós. Então, algumas lições que o texto nos dá. Primeiro, que ninguém está imune do pecado, né? Depois que o pecado ele é um processo, a gente tem que estar sempre atento. Depois que as consequências elas são inevitáveis. Depois que a tentativa de encobrir o pecado só piora a situação. A integridade ela pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Não é? Que essa narrativa de hoje nos ajude. Essa narrativa agora vai preparar o terreno para o capítulo 12, que nós vamos escutar amanhã, não percam, tá? Onde o profeta Natan ele confrontará Davi com a sua parábola do cordeirinho. Não sei se vocês se lembram, né? Então ele leva ao rei o arrependimento expresso depois no Salmo 51. Então o Salmo 50 e 51 foi o salmo escrito por Davi depois desse confronto com Natan. Porque ele cai em si, ele se arrepende de tudo que ele fez, né? Então amanhã não perca o próximo capítulo, né? Amanhã pela manhã, tá bom? Não perca esse capítulo seguinte. Muito obrigado pela sua companhia, por rezarmos juntos, meditarmos a palavra, que Deus o abençoe e o proteja. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, minha gente. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.